As boas ideias estão por toda parte. Um estudante que desenvolve um equipamento para facilitar os estudos. Uma banda que quer lançar seu CD livre das influências de uma gravadora. Um escritor que não consegue uma editora para publicar seu livro. E aí? Como fazer esses projetos saírem do papel? A resposta pode estar no crowdfunding, o financiamento coletivo feito pela internet. O nosso Opinião Livre de hoje recebe a estrategista de campanha do Catarse, Mariana Batz, para falar sobre financiamento coletivo. Muito obrigada, Mariana, pela sua presença aqui. Obrigada pelo Muito convite. jovem, Mariana. Quer dizer, projetos jovens têm que vir de jovens, é isso? Olha, tem muita gente jovem, mas também o Catarse está começando a entrar para o pessoal mais maduro e eu acho que agora o financiamento coletivo com certeza veio para ficar. Então explica pra gente o que é o Catarse. Então, o Catarse ele é uma plataforma de financiamento coletivo para as pessoas tirarem projetos do papel. Como você falou, era uma realidade antigamente, as pessoas terem uma ideia de lançar um livro, um disco, um DVD e simplesmente não conseguirem financiamento para os seus projetos. Porque antes você dependia muito de ter um edital, de ter uma empresa que patrocinasse seu projeto, então era algo muito restrito. O Catarse, então, completou 4 anos, né, com essa ideia de ajudar as pessoas a realizarem os seus projetos. Na época, os meninos fizeram um manifesto que eu gosto muito, porque meninos? Os fundadores do Catarse... Então, tem o Diego e o Luiz, aqui de São Paulo. Na época tinha o Daniel, de Porto Alegre, e tem 2 irmãos no Rio também, que é o Rodrigo uma idade, e mais o ou Thiago. menos? Mais ou menos na época, 20 e poucos anos, por aí. E nesse manifesto eles falavam que eles tinham uma dor, que era ver muitos projetos de pessoas incríveis engavetados. Então, como que a gente poderia melhorar essa situação que na época já era uma situação problemática, mas que ao mesmo tempo eles viram ali um grande potencial para isso. Mas só te interromper um pouquinho, dentro desses meninos que montaram, existia, quer dizer, algum deles sofreu essa experiência? Tinha algum projeto que estava na gaveta que ele não conseguia, ele falou, eu preciso de ajuda, saiu daí? Com certeza, muitos... O Daniel, principalmente, muito envolvido com música na época, tendo banda, tocando. É uma dificuldade que eles sentiam, né? O Rodrigo, muito envolvido com fotografia também. Então, eles viviam na pele isso de como é que a gente vai financiar as coisas que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, sentiam muito isso dos amigos, das pessoas próximas. Então, começou a surgir nos Estados Unidos o crowdfunding, que a gente chama de financiamento coletivo. E, na época, então, eles começaram a pensar em criar algo parecido no Brasil. Então, esse amigo de Porto Alegre, do Rio e de São Paulo, se conheceram e, ao invés de cada um fazer uma plataforma diferente, eles se uniram e falaram, bom, é financiamento coletivo, vamos fazer o projeto de um jeito coletivo também. E assim surge o Catarse. Nesses 4 anos de história, já foram financiados 1.700 projetos, que arrecadaram 29 milhões. E recentemente, 29 milhões através da plataforma. E há pouco tempo, semana passada, a gente bateu 200 mil apoiadores. Olha que é um dado bem significativo. Como é que eles conseguiram passar isso para o público? Quer dizer, publicar e todo mundo conhecer? Como é que eles conseguiram isso? Tudo começou como um blog, né? Eu acho essa história é bem legal também, porque a gente sempre, às vezes, pensa em começar as coisas de uma forma muito grande. Enfim, acho que é importante você começar pequeno, né? Eles começaram com um blog, começaram divulgando o que é o financiamento coletivo aqui no Brasil e começaram com uma coisa que a gente faz muito até hoje, que é a criação de comunidade. Começaram a espalhar essa ideia, ver que outras pessoas se conectavam com essa ideia também e decidiram juntos lançar o Catarse. Tudo pela internet? Tudo pela internet. A junção, a criação da comunidade, a divulgação, tudo pela internet? Tudo pela internet. Lembrando que a gente está falando disso há 4 anos atrás, né? A gente tinha uma conexão muito diferente que a gente tem hoje. Tinha outro cenário da internet aqui no Brasil. Mas desde o início tudo foi feito e foi pensado de uma forma online. E é um processo de aprimoramento constante, assim, diariamente a gente trabalha na plataforma para melhorar aquilo que no início foi um blog. Então, todo dia a gente está fazendo melhorias, todo dia a gente está trabalhando nisso. Vamos falar, então, começou nos Estados Unidos. O que é, então, o crowdfunding, quer dizer, que inspirou esses meninos a montar o Catarse? Você tem uma ideia, como pode ser um livro, um disco, um filme, e você precisa tirar esse projeto do papel. Então, você inscreve um projeto na plataforma,
E no Catarse a gente trabalha o financiamento coletivo por recompensas. Então, eu quero realizar esse projeto e eu ofereço cotas, que são contrapartidas, que a gente chama de recompensas, para as pessoas que me apoiarem financeiramente. Por exemplo, dá um exemplo prático. Um exemplo prático. Por exemplo, eu trabalho muito com projetos de música. Então, se um artista ele quer gravar um disco, ele pode oferecer desde esse disco como recompensa, o álbum físico, como recompensa ele pode... para quem ajudar? Para quem apoiar, exatamente. Então, por exemplo, ele vai estabelecer que quem contribui com R$10 vai receber o download das músicas. Quem contribui com R$30 vai receber o disco físico na sua casa. Quem receber com um pouco mais vai ganhar o vinil. Agora, quem contribui com mais, de repente, pode ir acompanhar um dia de gravação dessa banda tocando. Mas isso é uma coisa que existia nos Estados Unidos ou isso é uma ideia do Catarse? Isso já existia nos Estados Unidos. Porque isso é um modelo que foi trazido para o Brasil e, claro, adaptado às milhares de variáveis que a gente tem aqui no Brasil hoje, né? Em função de várias questões, meios de pagamento, várias... porque assim, eu não sei, há 4 anos atrás, mas todo mundo tinha um pouco de medo de pagar alguma coisa pela internet. Qual é a garantia e como que vocês conquistaram essa credibilidade? Não, com certeza. Os meninos contam muito no início como era difícil você primeiro conseguir explicar que é uma ideia muito inovadora, né? Até hoje a gente fica explicando ainda o que é o financiamento coletivo, imagina então há 4 anos atrás. E realmente, como você falou, era mais difícil, as pessoas teriam a confiança de fazer pagamentos pela internet, mas o financiamento coletivo, ele se baseia muito na confiança, muito na confiança. É uma relação totalmente diferente de um e-commerce, porque quando eu estou comprando um produto na internet, eu sei que eu vou receber ele. No financiamento coletivo, você está apoiando uma ideia que você ainda não tem certeza se aquele projeto vai ser financiado. Então, é mais difícil ainda, mas eu acho que é justamente nessa construção de comunidade e nessa construção de uma relação de confiança, de parceria, que você vai ampliando e vai dando realmente mais confiança para as pessoas, né? E são vários projetos que você vê que foram bem-sucedidos. Então, alguns projetos aí a gente tem... Você estava falando que é um disco esse aí exato, mesmo, né? Esse é um disco e o mais bacana para mim é isso, que você pode oferecer não o produto, você... pode oferecer experiências, você possibilita que o apoiador faça parte, de fato, do seu projeto. Esse foi um projeto de um jogo, A Lenda do Herói, que também foi... A pessoa tinha um projeto de um jogo para a internet. De um jogo para a internet, exato. Esse é um jogo de tabuleiro, masmorra de dados. A pessoa tem a ideia e coloca lá para vocês. E coloca o projeto. Esse, o For Fun, também foi um projeto que captou bastante no Catarse. Os projetos de música é a nossa maior categoria hoje, né? O Jovem o Suficiente, que foi para financiar um livro também. Esse rapaz, inclusive, veio aqui no Opinião Livre. Bacana. E o Levante Popular da Juventude, que é um movimento social, que também financiou o seu acampamento. Também movimentos sociais? Movimentos sociais, música, projetos qualquer coisa, ciência e tecnologia. Não tem uma seleção? Existe um filtro, uma seleção. Esse foi o nosso projeto recordista até agora, que se chama... É o Kit Estrutural Mola. É um projeto que ele simula o funcionamento das estruturas. É um projeto de arquitetura, que o Márcio, que foi realizador desse projeto, passou 10 anos desenvolvendo ele. Tentou escrever em vários projetos, nunca conseguiu. Mas como que é? É uma ponte? Ele é um kit que você recebe todas essas pecinhas de ferro, tem esses ímãs, e você consegue simular várias estruturas, né, de arquitetura. E se você tira uma peça, por exemplo, você consegue simular exatamente o que aconteceria com toda essa estrutura. É uma forma de você conseguir estudar o funcionamento dessas estruturas de uma forma não tão teórica quanto era passada na faculdade. Então, ele criou esse modelo que, bem resumido, pode ser um Lego para arquitetos, né? Algo que você monta, desmonta e consegue visualizar. Você fala que é o recordista por quê? Recordista de dinheiro? De arrecadação. Ele arrecadou R$600 mil. 600 mais mil de 600 mil. Nossa, que coisa. Foi o projeto que mais arrecadou até agora. Mas aí como é que fala? Por exemplo, como é que faz? Tudo bem, você sabe que nível que você tem? No caso desse, você tem uma proporção de quanto vai precisar? É feito um orçamento pela pessoa, para vocês? Quando a pessoa inscreve um projeto no Catarse, é fundamental que ela já tenha feito um orçamento,
que ela saiba o quanto que ela precisa de dinheiro para realizar aquele projeto. E isso a gente chama de meta de arrecadação. No caso desse projeto do Mola, a meta dele era 50 mil. Ele acabou superando muito. 50 mil, ele queria apresentar para onde? 50 mil reais era o mínimo que ele precisava para poder construir esse kit, da forma como ele tinha imaginado, poder pensar, poder financiar o livro também, porque o kit acompanha um livro, tudo, poder pagar todas as pessoas envolvidas nesse processo, ele precisava de 50 mil reais. Ele acabou arrecadando muito mais do que isso. E a gente tem projetos muito menores também, que precisam de R$1.000, de R$5.000 para acontecerem. Então isso, no início, o projeto já tem que saber, já tem que ter esse orçamento fechado, de quanto ele precisa. Aí, por exemplo, ele precisava de 50 mil, foi para 600 mil, aí ele fica com todo o dinheiro? É porque ele vendeu muito mais kits do que ele se planejava, na verdade. Eu posso falar, por exemplo, para o meu disco acontecer, eu preciso de R$5.000 para prensar 100 cópias, por exemplo. Ele tem que fazer toda a pesquisa, não tem nada a ver com vocês. Tem que fazer toda a pesquisa. Não, ele chega com o projeto pronto, mas a gente vai dar dicas, vai dar feedbacks para ele conseguir ter uma arrecadação bem sucedida. Mas essa parte de orçamento, de escrever o projeto, de fazer o vídeo, isso é uma responsabilidade do realizador do projeto. De pesquisar onde tem. De pesquisar, exatamente, como o caso do Jovem Suficiente, por exemplo, de pesquisar gráficas, de orçar a entrega, né, os custos de entrega do livro, de orçar... Enfim, todo o trabalho é da pessoa. É do realizador. Vocês só colocam um produto final. Isso. Tipo, você precisa de 50 mil, nós vamos tentar fazer você arrecadar esses 50 mil. Mas a parte de pesquisa, no caso do livro, ver quais são as editoras, já escolher a editora. O projeto tem que convencer vocês e o público. Sim, com certeza, né? Para ele ter uma arrecadação bem sucedida. A gente vai dar todo o suporte para ele, de olhar o projeto dele, ver se ele está consistente, a gente dá dicas do que está faltando, a gente indica muito material, porque o Catarse tem blog, tem guia de realizadores, a gente tem vários materiais para passar para ele se empoderar sobre a campanha dele. A gente garante também as transações financeiras, a gente garante a segurança dessas transações. Como que vocês garantem isso? Então, porque a gente trabalha muito nessa questão, a gente trocou recentemente o meio de pagamento, a gente trabalha com Pagar.me agora, que é totalmente, não tem nenhuma fraude, não tem nada, é super seguro. E a gente garante o reembolso também, caso o projeto não seja bem sucedido. Quer dizer que se o projeto não der certo, eu recebo meu dinheiro de volta, Recebe o dinheiro de volta, exatamente. Isso é fundamental, é uma das nossas regras maiores do Catarse, que é o tudo ou nada. Por exemplo, se um livro precisa de R$10.000 para ser financiado, se ele arrecadar 5, se ele arrecadar 2, muito difícil que ele consiga fazer esse livro, porque o mínimo que ele precisa era 10. Ele orçou, ele fez toda essa pesquisa antes. Então, as pessoas contribuindo com o projeto, o Catarse guarda esse dinheiro até o final do prazo de arrecadação dele. Se esse dinheiro que todos os apoiadores contribuíram chegar na meta de arrecadação ou superar, a gente repassa o valor para o realizador. Caso o que ele consiga arrecadar seja menor do que o que ele precisa para realizar esse projeto, o Catarse se compromete em reembolsar todos os apoiadores. E aí a pessoa desiste do projeto? Daí ele vai ter que provavelmente ou reformular o projeto, ou ver se ele consegue diminuir algo dos custos. É muito interessante porque é uma forma de você validar a sua ideia também. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco, olha só que ideia boa, hein? Daqui a pouco a gente continua conversando aqui com a estrategista de campanha do Catarse, esse grupo que está fazendo sucesso, falando sobre financiamento coletivo, a Mariana Batz. Um instante só, até já. Estamos de volta, Opinião Livre, hoje conversando com a estrategista de campanha do Grupo Catarse, uma plataforma nova, a Mariana Batz, para falar sobre financiamento coletivo. No bloco anterior, Mariana, a gente estava falando justamente, a pessoa coloca o projeto, se não alcançar a meta que ela precisava, por exemplo, R$10.000, se chegar nos 5.000, aí as pessoas recebem esse reembolso. Uma pergunta que fica, por exemplo, eu quero colocar um projeto, não atinge na internet essa meta, eu posso completar o dinheiro ou o financiamento coletivo tem que ser totalmente da internet? Olha, acontece de alguns realizadores, quando chega, por exemplo, muito próximo da meta, acontece dos realizadores, às vezes, completarem o valor que está faltando.
A gente não aconselha tanto isso porque tira um pouco a ideia de ser um projeto coletivo. Então, a gente sempre procura orientar o realizador, dar dicas de como ele fazer uma boa campanha para evitar isso, para ser da forma mais coletiva possível. Então, essa é a nossa orientação. Quer dizer, o financiamento todo, ele é totalmente feito pela internet, totalmente feito. Se você conseguir, a partir daquilo, ser aprovado, quer dizer, a minha maior dúvida é como que pode ser o meu projeto para ele ser aprovado? O que ele tem que ter para ser aprovado? Tá, perfeito. O que ele tem que passar? Uma opinião do Catarse? O público faz uma pesquisa com o público? Como é que faz para ele entrar no Catarse? Sim, eu trabalho bem nessa parte de receber os projetos, avaliar eles. E antigamente a gente chamava de curadoria, hoje a gente chama mais de estrategista de campanha mesmo. A gente tem umas diretrizes que falam o que a gente não aceita no Catarse. De um modo geral, a gente não aceita, por exemplo, projetos que visem comprar uma casa, um carro, um celular. O Catarse não é a plataforma mais indicada para isso, porque a gente trabalha com projetos criativos que tenham... Já é diferente, tem que ser alguma coisa criativa. Tem que ser um projeto criativo que tenha uma entrega coletiva. Então, não pode ser um projeto que vá favorecer somente ao realizador. Exato. Então, por exemplo... Tem que ter uma entrega, né? Um jogo tem uma entrega coletiva, um disco tem, um livro tem uma entrega coletiva também. Mas o projeto tem que ter uma entrega coletiva. Então, não adianta você passar, vou comprar uma casa para mim, ou vou comprar um carro. Não, só eu que vou usar. O meu projeto tem que encantar a todos. Exato. Tem que ter uma participação coletiva e as pessoas vão aproveitar o meu projeto de alguma forma. Com certeza. Mas assim, em relação a essa curadoria, esse filtro que a gente faz... nunca é relacionado a gosto. Por exemplo, eu jamais vou olhar um projeto de música e falar, eu não gostei dessa banda. Isso não acontece, porque a gente sempre acha... Exato. Está de acordo com o perfil do Catarse, que é esse grande perfil de projetos criativos? Se ele estiver de acordo, ele passa, não tem nenhum problema, porque a gente acredita que é a comunidade que vai dizer se aquele projeto deve ser bem sucedido ou não é o Catarse. Mas a gente zela para que todos os projetos tenham um vídeo de campanha, projetos acima de R$5.000 o vídeo é obrigatório, então que eles tenham um bom vídeo de campanha, que eles tenham uma boa descrição. O orçamento é algo que a gente cobra, então o realizador precisa dizer como que ele vai usar esse dinheiro, essa transparência financeira. Ele precisa dizer que recompensas que ele vai oferecer e como que ele vai entregar essas recompensas. Se o apoiador vai ter que retirar em algum lugar, se o apoiador vai receber em casa. Então essas informações que são muito importantes, ele precisa dizer. E o prazo também, quando que ele vai entregar essas recompensas para os apoiadores. Agora, se ele quiser escrever isso em texto, com imagens, com GIFs, com a forma que ele quiser fazer, é livre. E como que o Catarse, no caso, ganha? Quer dizer, como é que as pessoas pagam o Catarse? Claro, é uma boa pergunta, porque o Catarse está há 4 anos, né? E se não fosse sustentável esse modelo, com certeza não existiria. O Catarse, ele cobra uma taxa de 13% sobre os projetos que são bem-sucedidos. Isso quer dizer que, se um projeto não atingiu a meta, o Catarse reembolsa todos os apoiadores e não ganha nada com isso. Não cobra nada do realizador. Tem tudo para dar certo mesmo. Você não tem nada a perder. Nada a perder. Porque você não vai ter nenhum custo se o seu projeto não for financiado. Se ele for financiado, o Catarse fica com 13% do total que foi arrecadado e repassa os 87% para o realizador. Ok. E nesses 13% do Catarse está incluído a taxa que a gente paga pelas transações financeiras, que todas elas têm um custo. Aí é o Catarse que paga. Vai pagar essa taxa que está dentro dos 13% e também corresponde todos os softwares que a gente tem que pagar, domínio, hospedagem, todas as questões e salários das pessoas da equipe. Não é uma empresa que se propõe a ter lucro. A gente se paga, mas não é algo que visa ter o lucro. A gente paga as pessoas que estão trabalhando na equipe e vai estar sempre reinvestindo na plataforma. Quais as dicas que você dá para alguém que está assistindo a gente agora e quer... Nossa, eu tenho aquele projeto na gaveta, agora vai. Quais são as dicas? Olha, eu recomendo muito acessar o site do Catarse, conhecer os projetos que estão ali, dar uma olhada, especialmente na sua categoria. Se for um projeto de música, entra, dá uma olhada nas categorias de música, olha os vídeos, descrição, recompensa, olha como eles são apresentados.
Se interessar por algum projeto, apoia, porque é super legal passar pela experiência que o apoiador vai passar. E esse apoio que você fala pode ser R$10? Pode ser R$10, o mínimo que a gente aceita no Catarse é R$10. Okay. Então é importante ver essa experiência de um apoio, é importante entrar no nosso blog, a gente tem uma pesquisa bem grande também, que é a pesquisa Retrato do Financiamento Coletivo no Brasil, é legal olhar essa pesquisa. E é muito importante fazer um mapeamento de rede, que é começar a identificar quem são as pessoas que se identificam com esse projeto. E quem são? Você já tem uma projeção? Olha, varia muito, depende do tema. Qual é o público que gosta do Catarse? Sim, a gente ainda está mais concentrado aqui no Sudeste mesmo, Sul e Sudeste. Pouco a pouco a gente vai crescendo mais para os estados do Norte e do Nordeste, mas a gente está mais concentrado aqui. Num público um pouco mais jovem e com poder aquisitivo um pouco melhor, nível de instrução melhor. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai abrindo isso também. Eu recomendo, por exemplo, um projeto feminista. Né? Você vai atrás. Quem é o seu público? Quem é o público que apoiaria esse projeto? Essa pesquisa é eu que faço, quer dizer, a pessoa que faz, total. Quem é essa rede? Quem são as pessoas influentes nesse meio? Quem são os veículos? Quais são os jornalistas que estão falando sobre esse tema? Isso tudo é importante que você tenha tudo mapeado, porque a gente divide uma campanha do Catarse em 3 estágios. Tem a pré-campanha, que você tem que fazer todo esse planejamento de orçamento, de identificar quem é o seu público, como que você vai se comunicar com ele. Tem a campanha, que é o período que você está no ar arrecadando, que vai de 1 até 60 dias. Tem um tempo. Tem um tempo, de 1 até 60 dias. O prazo é 60 dias. Depois de 60 máximo. dias... Nosso prazo máximo 60 dias. E depois tem a pós-campanha, que é o período que você vai entregar as recompensas, você vai concretizar o projeto em si. E sempre foi bem sucedido? Vocês nunca tiveram um problema? Olha, é que a nossa taxa, a gente tem uma taxa de sucesso do Catarse, e hoje ela está entre 50% e 55%. Então, se a gente for pensar de 100 projetos que entram na plataforma, quer dizer que de 50 a 55 vão ser bem-sucedidos. E os outros são os casos que a gente vai reembolsar as pessoas. Ok. Por exemplo, um empresário, né, uma empresa que quer ajudar, eles têm alguma dedução de imposto, alguma coisa, algum incentivo para ajudar ou não? Hoje não, a gente não consegue fazer isso de dedução de imposto de renda, mas é um ponto bem legal que você falou, porque as empresas ainda têm uma participação bem pequena assim, no financiamento coletivo. A maior parte dos projetos, ao oferecer uma recompensa, normalmente eles pensam recompensas para empresas. Por exemplo, você colocar o logo num livro, ou se for uma palestra de empreendedorismo, colocar um logo num banner, ou ter empresa citada. Então, tem cotas maiores, normalmente, para empresas. Essa participação ainda é um pouco... acho que ainda é um pouco pequena, está engatinhando, mas é um lado que com certeza a gente poderia crescer nisso. O teu trabalho de estratégia de campanha faz parte disso, não? Não, com certeza, com certeza. É auxiliar os realizadores e é empoderar eles para que eles consigam ter uma campanha bem-sucedida. Aí olhando o projeto, vendo o que dá para melhorar, passando conteúdos. Você ajuda também, quer dizer, eu mando meu projeto, olha, aqui não tá bom, você precisa Claro, melhorar. a gente ajuda, é um trabalho de com vocês. certeza. E a gente também vai olhar projetos do Catarse que a gente já teve, vai te passar alguns projetos de referência. Você pode Isso tudo sempre... dentro do período de 60 dias ou antes? É muito importante que seja feito antes, esse planejamento. Antes de colocar no ar. Para que quando você coloque o projeto no ar, você já saiba tudo que você tem que executar. Qual foi o projeto mais inusitado que vocês já receberam, que pegou justamente vocês de surpresa, né? O que é isso? Eu acho que tiveram alguns, né? Tem festival de filmes pornôs, que é inusitado. Mas aí vocês aceitam, não tem problema? Aceita, não tem nenhum problema. A gente não tem nenhuma restrição, assim, já teve projetos... teve o Repense para falar sobre a maconha medicinal. Tem muito projeto de questões mais feministas para discutir o aborto. A gente não tem nenhuma restrição de tema mesmo. Então, acho que esse festival de filmes pornôs foi um projeto bastante inusitado. Eu tenho aqui a informação que recentemente vocês receberam o prêmio de maior contribuição ao quadrinho nacional do HQ Mix, o maior prêmio de quadrinho brasileiro. Como é que foi isso para vocês? E o que Nossa, eu acho que é um reconhecimento, Para acontecer, né? Com certeza, é um reconhecimento pelo nosso trabalho, por a gente estar ali todos os dias atendendo os projetos.
Chama HQ Mix. HQ Mix, exato. É de quadrinho? De quadrinhos, porque quadrinho sempre foi uma categoria muito forte no Catarse, muito forte mesmo. Tem realizadores, quadrinistas que só lançam seus quadrinhos pelo Catarse, lançam todo ano um projeto novo. E se criou uma comunidade muito forte em torno disso, de apoiadores recorrentes, que é o que a gente fala, apoia um projeto, volta, apoia outro. Porque realmente o Catarse concentra boa parte da produção nacional de quadrinhos hoje. Ai, então legal. acho que foi um reconhecimento que pra gente é super gratificante, nos motiva a estar ali todos os dias ajudando esses realizadores. Qual que você acha que é o segredo do sucesso do Catarse, pra gente terminar? Olha, eu acho que o segredo do Catarse e dos projetos como um todo é a confiança, as relações que você cria, né, com as pessoas, com os apoiadores e acho que esses vínculos, essas conexões muito fortes, acho que é o segredo da gente estar aqui até hoje. É isso aí, porque então fica aqui a dica, né? Eu conversei com a Mariana, que vai justamente estar passando para você. A ideia a gente colocou no ar o endereço do Catarse. Se você tiver um projeto, aquele projeto está lá na gaveta, não está mais. A partir de agora, ele pode se transformar num sonho, porque o Catarse tem o plano para você, né? Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. Viu, Mariana? Parabéns. Obrigada, Novas ideias. A gente que agradece. Não para, né? Não o jovem não para de ter ideia, é isso mesmo. Obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.